O tema abordado sobre as mudanças climáticas é de uma importância e urgência muito grande, né? Sabemos que vivemos hoje momentos de muitas transformações, de muitas violências, né, que vêm ocorrendo contra vários seres que habitam a nossa terra, né? Seres animais, seres vegetais e seres minerais. Então, eu penso que falar, né, trazer essa fala sobre essa urgência da mudança de hábitos, a urgência de se repensar também a educação, né? Porque eu acredito muito que a educação poderia contribuir bastante para que a gente forme crianças, jovens comprometidos eticamente com esse respeito a todas as formas de vida. Então, a mim me toca muito, né, enquanto mãe, enquanto parteira, enquanto pessoa que tem um comprometimento com a vida e com todos os seres que nela vivem, de vir aqui falar sobre mudanças climáticas, né? Porque eu acredito que a nossa luta, né, enquanto povos indígenas, para que os territórios, para que as florestas continuem vivas, continuem em pé, é justamente para que a gente possa continuar respirando, bebendo água pura. E isso todos nós humanos precisamos, né? Então é urgente que tenham mais diálogos, mas que principalmente tenham, nós todos enquanto humanos, a coragem de mudar os nossos hábitos, né? De diminuir o consumo, de se repensar a política do nosso país também, porque eu acredito que grande parte de toda essa violência, né, do não cumprimento da legislação ambiental no nosso país, é porque nós temos hoje políticos que são ecocidas, políticos que não respeitam a diversidade cultural, ambiental que habita aqui no nosso país. Olha, cada cultura tem o seu modo de organização, né? Então nós temos uma diversidade de povos e culturas diferentes, mas de um modo geral eu vejo, né, eu observo que todos os povos têm essa relação muito relacionada ao tempo da chuva, ao tempo da seca, ao tempo das luas principalmente, né? A mudança de lua reflete na plantação, o tempo, se está quente, se está frio, se venta. Então essa relação é muito natural e comum entre as comunidades tradicionais, porque é justamente essa leitura, essa interpretação, esse entendimento do clima e de toda a relação que se tem com os seres que habitam na floresta, elas incidem no sentido de como que a vida vai ser feita, de como que os saberes vão ser transmitidos, de como que vai ser possível fazer uma caça, fazer uma pescaria ou até produzir um artesanato, né? Porque tudo vem da floresta. Então, conhecer, entender, interpretar o clima e todo esse conhecimento da vida natural, né? Essa relação com a natureza, ela é muito viva entre as comunidades tradicionais. Elas têm afetado muito porque há muita irregularidade, né? Hoje está difícil a gente saber quando vai chover ou saber elementos que antes eram sinais, né? Então tem plantas que floresciam num tempo específico que já era um comunicado de algo, ou então os trovões passavam num tempo comunicando que era o tempo novo, o Arapuaú que chegava. Né? Então, muitas coisas a gente vê que há uma transformação muito grande e isso afeta muito, porque os peixes estão sumindo, os pitus estão sumindo, alguns pássaros que a gente antes via não vemos mais. Enfim, são muitos fatores que a gente observa, né? As taquaras, que têm um ciclo muito específico de vida, de 30 em 30 anos, que é a florescência da taquara, que é o momento onde ela solta uma larva, que é uma grande medicina também. A gente observa que as taquaras são cada vez mais escassas, né? E as taquaras têm uma vida muito fortemente relacionada, não só ao povo Guarani e Tupi, mas eu acredito com todos os povos que vivem aqui nessa região litorânea, né? Porque da taquara se faz muita coisa. Então, uma vez que esses seres estão desaparecendo, a vida muda. Né? Então, essa urgência, essa emergência de todos se atentarem para essas situações de transformação, de mutação climática, ela se refere a gente pensar qual é o nosso futuro. Né? Porque não vai afetar só nós que vivemos lá no meio da floresta, mas vai afetar todos, até quem está aqui dentro da cidade. Existem alguns elementos que a gente já está sinalizando faz algum tempo, a escassez,
né? A dificuldade de se encontrar. As abelhas é um ser que me preocupa bastante, porque todo janeiro é uma época que tem uma grande festividade nas comunidades Guarani, de um modo geral, de todo o litoral, Vale do Ribeira. E nesse momento é necessário coletar a cera da abelha jataí para fazer a vela. A gente está com uma dificuldade de encontrar as abelhas, né? Isso já faz alguns anos. Então esse é um sinal de que algo está desequilibrado. Se faltam flores, faltam abelhas, né? Se existe um grande aumento da tecnologia, e a gente sabe que nos últimos 10 anos, muitas pessoas que não tinham celulares passaram a ter. Então, esse excessivo comunicar, né? Porque existe uma coisa do invisível, que são essas redes que comunicam, né? Que transmitem os sinais de comunicação, elas interferem na comunicação das próprias abelhas. Então, existem muitas coisas do campo mais sensível, né? Que eu estou chamando aqui de invisível, que muitas vezes passam desapercebidos por nós todos. Mas isso está afetando uma vida, né, que daí reflete na semeadura ou na existência de algumas plantas que vão curar algumas dores, né? É muito curioso porque existem algumas plantas que a gente não planta, ela nasce sozinha. E daí, até um tempo atrás, a gente sabia que quando estava começando o Aramã, que vocês chamam de inverno, que é o tempo mais frio, era o tempo onde o açapeixe começava todo a florescer. E é bem curioso, porque o açapeixe ele é bom para questões pulmonares ou questões respiratórias. Então é um período que as crianças gripam mais, que tem alguma coisa ali. Então essa plantinha é boa para fazer o xarope, né? Então a gente sabia, porque era a época que ela florescia. Da mesma forma, o caré, que é uma outra planta, que eu não sei o nome em português, mas que é um vermífugo muito poderoso. E justamente ele aparecia no terreiro na época do inverno. E é justamente o melhor período para se curar os vermes das crianças. E aí, eu não estou mais vendo o caré aparecendo no terreiro. Por que ele não está nascendo? Né? Antes ele nascia. Então são muitas situações delicadas que a gente vai observando de uma mudança, né? E isso eu sinalizo de uns 10 anos para cá, eu vejo muitas mudanças acontecendo. Assim, eu sou nova ainda, eu tenho 42 anos, mas eu vejo que desse pouco tempo que eu já vivi, muitas coisas de quando eu era criança eu não vejo mais acontecer hoje. Eles dizem que nós somos seres imperfeitos, né? Nós humanos somos seres imperfeitos e ao longo da nossa trajetória a gente acabou se iludindo, né, com esse mundo do plástico, do colorido, do artificial. E isso se dá na alimentação e em tudo que nós consumimos, né? Então os mais velhos sempre ficam preocupados, né, orientando os mais jovens a, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Só que essa educação, né, esse sinal de que algo já estava mudando, já vem de muito tempo atrás. Não é só da minha geração, da minha mãe, do meu pai, já vem do meu avô, da minha avó. Né? A gente vive um tempo colonial já muito forte dentro das nossas comunidades. Então, os mais velhinhos, os que estão mais concentrados dentro das casas de reza, eles falam que a gente vai viver tempos muito difíceis. Né? Tem relatos bem fortes assim do que está por vir. E coisas que não tem mais o que mudar, não tem o que fazer, né? Porque a gente já bagunçou demais o território de um modo geral, né? Então eles acreditam muito que a força espiritual, que é o que outros pajés de outros povos também falam, né? E é muito curioso, até ia falar isso na minha fala, eu esqueci que um tempo atrás, em fevereiro, eu fui convidada para fazer o diálogo de um filme que chama O Pesadelo do Xamã. E é um filme que conecta 4 pessoas em lugares totalmente diferentes, um que vive lá na neve, acho que na Groenlândia, o outro lá na Malásia, que é uma comunidade que vive no meio do oceano, é um povo sem pátria, e um povo que vive no meio da África, num lugar lá, acho que em Uganda, e um povo que vive na Colômbia, aqui na América. E essas 4 pessoas são 4 rezadores, 4 pajés, que estão o tempo todo se comunicando espiritualmente para pedir que venha chuva, para pedir que tenha peixe, para pedir que a gente ainda possa continuar vivendo com saúde e com alegria. Então, nos 4 cantos do mundo, agora, nesse exato momento, existem pessoas tradicionalmente com seus maracás, com seus cachimbos, com a sua espiritualidade, pedindo para que eu, você, todos nós possamos ainda viver. Então,
Eu acredito muito na fala dos mais velhos, sabe? E por mais difícil que esteja, né, essas coisas todas que eu relatei, que eu venho observando, ainda existe algo que equilibra, porque o sol nasce todo dia, né? Então, enquanto a gente ainda tiver chuva, tiver sol, tiver criança, tiver tudo isso que possibilita esses próprios diálogos, né, que acontecem, tem pessoas que elaboraram esse encontro nosso hoje para falar disso. Então ainda há uma esperança, eu acredito nisso, né? Eu acho que as ações urgentes, emergenciais, como eu já falei, a mudança no currículo das escolas. Eu acredito muito no poder da educação, porque eu sou professora. Só que o currículo hoje existente é um currículo que remete as pessoas à competição, a acessar o mercado de trabalho. Você ensina fundamental para ir no médio, estudo médio para passar no Enem, estudo Enem para entrar na faculdade, vai na faculdade para arrumar um emprego, para ganhar dinheiro. Educação não é isso. Educação é outra coisa. Então, se as escolas fossem mais vivas, mais felizes, mais verdadeiras, mais comprometidas eticamente com essa emergência, com essa urgência de vida, eu acredito que nós teríamos um outro padrão, né? Um outro modo de modelo mesmo de vida. Então, mudar as escolas eu vejo como algo muito urgente e necessário e fundamental. E com relação às coisas que podem ser freadas, eu acredito que sim, tem muitas, né? Se todas as cidades desenvolvessem políticas públicas de tratar os seus esgotos, por exemplo, não se continuaria despejando esgoto nos rios e nos mares, né? Se houvessem investimento em energia solar, energia eólica e não só na construção de hidrelétricas, se houvesse um apoio a transportes, né? Carros movidos a outras energias que não o excessivo uso do petróleo e da queima desse combustível que está afetando, que está causando aquecimento. Então são muitos fatores que dava para tomar uma medida urgente de frear. Só que para isso existe vontade. E como tem um ou outro que está só preocupado em ganhar muito dinheiro, assim também é a indústria farmacêutica. Existem remédios que estão ali na floresta, mas a farmácia prefere manipular, criar, virar um negócio que vai destruir a vida da pessoa, não vai curar. Então existe muito interesse financeiro por detrás dessa mudança, dessa transformação. Porque a transformação tem que existir no momento em que a gente pensa no coletivo. Só que o capitalismo é individual, não é coletivo. E aí é o problema. Tanto a divisão do homem-natureza quanto esse entendimento do coletivo e o capital é o que dificulta o nosso avanço enquanto humanidade. A nossa humanidade está fracassando porque o ser humano se transformou num ser individualista, arrogante, ganancioso e doente. Olha, eu vejo que os nossos pajés são grandes cientistas, cientistas da floresta que há muitos anos já manipulam, já dialogam com as plantas e criam, né, muitos remédios e muito conhecimento. A ciência colonial, né, essa ciência ocidental, eu vejo assim, né? A ciência ocidental, ela é quadrada. E a ciência tradicional, que são esses saberes tradicionais, ela é circular. A gente tem um tipo de conhecimento cíclico, que é coletivo e que dialoga com todas as formas de vida. E a ciência ocidental, que é quadrada, ela é muito individualista e ela não respeita o tempo dos seres, né? Eu vou dar um pequeno exemplo para ficar claro. Quando a gente vai plantar uma coisa, tem a lua certa para plantar, que é a lua minguante. Se você plantar na lua nova, vai dar um monte de caruncho, vai dar bicho, não vai dar certo. Só que o capital, que quer plantar muito, ele planta em qualquer lua. Aí enche de bichinho. O que ele faz? Vai lá e coloca o agrotóxico, o inseticida e não sei o quê. E aí estragou o alimento, porque está cheio de química. Então, o capitalismo é quadrado e é arrogante porque não respeita o tempo das coisas. Porque se todo mundo plantasse o que comer, não ia precisar uma indústria monocultora plantar um monte de coisa com um monte de veneno para alimentar todo mundo, porque todo mundo poderia plantar na lua minguante e ter o que comer. Um dia foi assim, todos nós, no mundo inteiro, só que mudou, né? A Revolução Industrial foi um grande ativador desse individualismo, mas não adianta a gente pensar no que já foi. O que nós temos que pensar agora é como que a gente transforma essa realidade.
né? Como que a gente consegue amenizar um pouquinho toda essa bagunça? Sim, eu acho fundamental. Inclusive, eu até citei que a gente vem fazendo isso, né? Eu sou uma parte integrante do Selvagem, que é o ciclo de estudo, não sei se vocês conhecem. Existe um site lá, é só colocar Selvagem, ciclo de estudo sobre a vida. E a gente vem num trabalho muito delicado de fazer esses encontros, de fazer esses diálogos entre cientistas, pajés, pensadores, professores indígenas e não indígenas, justamente para a gente chegar, não sei se no entendimento, mas principalmente chegar no conhecimento do que você está falando e do que eu estou falando. Como que a gente vai conseguir se respeitar e juntos caminhar? Né? Porque se a gente vive hoje um momento emergente, é só conhecendo o que a ciência está fazendo e que os pajés estão fazendo, é que a gente vai chegar num caminho comum, né? Para resolver alguns problemas que são emergentes. Porque às vezes, lá no meio da floresta tem alguém que tem a solução para um problema. Eu vou dar o exemplo da Covid. Existem muitos povos indígenas que não tiveram um óbito porque ficaram só tomando as suas medicinas. A minha comunidade, ninguém faleceu de Covid. Agora, por que tem lugares que um monte de gente faleceu de Covid? Porque acessou outros saberes. Então, essa troca de saberes, seja sobre a medicina, seja sobre o cultivo, seja sobre qualquer coisa. Existem coisas que a ciência ocidental, ela domina mais, mas existem coisas que a ciência da floresta domina mais. Então, já chegou na hora da gente sentar junto e compartilhar, e juntos a gente viver melhor. Porque eu acho que esse é o objetivo de todo ser humano, né? Que é viver bem, viver feliz, tranquilo.